Olá, meu nome é Eli Cândido e essa é a primeira série de screencasts do LAP, Laboratório de Apoio Pedagógico em Inovação Acadêmica. Nesse primeiro vídeo, nós vamos conhecer uma ferramenta chamada Mentimeter, ou Mentimeter. É uma ferramenta muito simples que pode ser usada em várias metodologias ativas, para criar questões de múltipla escolha, onde o professor pode interagir em tempo real, ter uma resposta da classe em relação ao conteúdo apresentado, ou em relação a um assunto que tenha sido previamente estudado, ou que tenha sido acabado de apresentar. Então, o Mentimeter funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que criar a questão, então eu faço a pergunta que eu quero que seja apresentada. Em seguida, a segunda etapa é escolher as alternativas da minha questão. Quais seriam as alternativas que eu vou disponibilizar para os alunos escolherem a resposta correta. E depois informar aos nossos alunos um código que eles têm que acessar um site, uma URL e digitar um código para poder acessar a enquete. E aí o professor pode acompanhar em tempo real a resposta dos alunos. O procedimento por parte dos alunos é bem simples. Eles vão ter que acessar através do seu dispositivo móvel, ou um celular, seu smartphone, um tablet, um notebook, até mesmo um computador, desde que tenha acesso à internet. Eles vão acessar o seguinte site, vot.rs, e informar um ID, informar um código que vai estar na projeção. Em seguida, escolher a alternativa que ele julga correta, e aí o professor em tempo real vai acompanhar essa resposta da sala. Bom, vamos ver na prática como que funciona o Mentimeter, né? O site é mentimeter.com, então eu vou acessar aqui a página, o site do Mentimeter. Vou abrir o meu navegador de internet, vou digitar o endereço mentimeter.com e funciona assim, ó. O primeiro passo é, nessa caixinha de texto, eu informar qual é a minha pergunta. Por exemplo, qual dos itens a seguir não é um sistema gerenciador de banco de dados? Qual dos itens a seguir não é um SGBD? Então eu faço a questão. Um detalhe importante é que essa pergunta não pode ser muito extensa, tem um limite de no máximo 200 caracteres. Tá? Digitei a questão, acessei o site, digitei a questão, basta eu clicar no botãozinho Create Question, ou Criar Questão. Aguardo ele carregar a página. Então, a questão que eu digitei, que eu quero que seja apresentada para os alunos, o texto dela apareceu aqui em cima. Em seguida, eu tenho um campo chamado Choice, ou escolhas, né? Eu vou digitar em cada uma dessas caixinhas as alternativas. Por exemplo, MySQL. Eu vou clicando, ele vai surgindo novas opções para poder digitar mais de uma alternativa. SQL Server, Excel e Oracle. Tá, então, digitei a pergunta, defini quais são as opções de resposta ou quais são as alternativas e, segundo passo, é definir o tema. Eu quero uma cor de fundo branca ou uma cor de fundo preta. Eu escolho a opção que mais me agradar. Só isso. Então, já preparei a minha enquete para poder apresentar para os alunos. Qual que é o procedimento que o professor deve fazer? Cria a questão, em seguida clica no botão Start Presenting. Cliquei no botãozinho. Então essa tela o professor pode deixar na projeção, se ele quiser que os alunos acompanhem em tempo real. Qual que é o procedimento? Eu tenho que informar para os alunos esse link, o aluno vai ter que acessar do seu celular, do seu notebook ou até mesmo do computador, o endereço vot.rs, informar o código, esse código aleatório, esse código é para cada questão que eu criar. Então eu posso criar várias questões e cada questão vai ter um código diferente. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui do meu dispositivo móvel, eu vou acessar o código 806048. Então eu entrei no site mentimeter.com, o aluno vai acessar o vot.rs, e aí ele vai visualizar as alternativas e vai escolher para começar a responder.
Então, o aluno respondeu, em alguns segundos já vai aparecer em tempo real para mim a resposta que o aluno escolheu. Então, mesma coisa. Então, todos os alunos vão acessar vote.rs, o código que é aleatório, vou acessar de outro dispositivo aqui e vou escolher mais uma pergunta. Então, vou escolher outra alternativa aqui, respondi, e aí os alunos vão votando, né? Qual dos itens a seguir não é um SGBD? Vou votar de mais um dispositivo aqui. Vou mostrar para vocês qual que é a visão do aluno. Então, essa é a interface do professor. Vou fazer aqui um exemplo, vou abrir um emulador de celular para mostrar qual seria a visão do aluno. Então, estou aqui com o meu smartphone, estou com o iPhone aqui, vou digitar. Ele tem acesso à internet, vou digitar vote.rs, pressionar Enter. Essa é a tela que o aluno visualiza. Ó. Ele tem que digitar nessa caixinha o código informado pelo professor. Então, o professor falou para mim que o código é 806048. O aluno tem que clicar no botão Submit. Aparece as alternativas previamente definidas e o aluno escolhe qual alternativa que ele julga correta. Então, o aluno respondeu, já atualiza aqui em tempo real na visão do professor. É bem simples, é uma ferramenta que pode ser aplicada em diversas metodologias ativas, não precisa de nenhuma configuração avançada, basta os dispositivos com acesso à internet e o professor publicar previamente esse código. Tem alguns itens aqui que são interessantes que o professor pode configurar durante a apresentação. Por exemplo, se ele quer que fique em tela inteira, tem uma opção chamada Full Screen. Então ele clica nesse botãozinho aqui, ele vai habilitar para que a apresentação fique em tela inteira. Então eu vou voltar aqui, para que ele não ocupe a minha tela toda. Tem um link que permite fechar ou abrir a votação. Então eu não quero mais que tenha voto. Eu clico nesse ícone do cadeadinho, ele encerra a votação e mostra aqui o total de respostas. Posso a qualquer momento abrir novamente essa votação. Eu posso ocultar os resultados, tá? Então eu não quero que os alunos vejam para que não influencie os votos. Eu posso simplesmente clicar nesse ícone do olho e ocultar os resultados. Se eu quero mostrar, eu marco novamente, ele vai atualizar. Se eu quero zerar essa base e aplicar novamente, basta eu clicar no botão Reset e aí ele pergunta se eu quero confirmar, ok, ele vai reiniciar aqui a minha aplicação. Então aqui são algumas ferramentas que o professor pode estar usando para gerenciar essa questão. Também eu posso editar, posso compartilhar e até mesmo exportar o resultado dessa enquete. Um recurso bem legal, bem bacana que tem também, é do QR Code. Então o professor clica, ele vai exibir uma imagem com um código, que é um QR Code, e o aluno pode, do seu próprio celular, se ele tiver um aplicativo de leitura de QR Code, que é bem comum nos smartphones, ele consegue abrir esse aplicativo, fazer a leitura desse QR Code e aí vai carregar as alternativas para que ele possa votar. Então é bem bacana, o aluno não precisa ficar digitando o endereço, digitando o código. Nesse código aqui, só de ler essa imagem já abre direto a questão que eu quero que o aluno responda. Então é bem interessante esse recurso para compartilhar aí para os alunos, para ficar mais rápido a leitura e o acesso a esse questionário. Um outro ponto muito importante, então se eu finalizei, não quero mais continuar, eu clico aqui nesse último botão, o eixo, ele volta para minha tela. E a minha questão fica salva aqui, a qualquer momento eu posso acessá-la novamente. Tá? Um item importante e uma questão muito comum é a seguinte: poxa, mas toda vez eu tenho que fazer isso em tempo real, eu tenho que criar as questões em tempo real, com os alunos vendo eu digitar, ou eu posso já preparar isso previamente no momento da elaboração da aula? Sim, eu posso. Mas para isso eu preciso ter uma conta, fazer um cadastro no Mentimeter. Tá? Então esse passo agora, usar a ferramenta é bem simples. Esse passo é para poder criar uma conta para que eu possa elaborar novas questões, e, por exemplo, de casa, e depois chegar na aula só acessar a minha conta e abrir as questões e disparar na ordem que eu quiser. E até mesmo eu posso, no meu próprio slide do material de aula, já colocar o QR Code ou colocar o código da questão, deixar tudo pronto antes de ir para a aula. Então, para criar a conta,
Basta eu clicar nesse link aqui, ó, que eu vou voltar aqui para a página inicial do Mentimeter, Sign Up, tá? Vou me associar ao Mentimeter. O processo é bem simples, ó. Basta informar um e-mail válido, então vou cadastrar meu e-mail aqui. Cada um cadastra o seu e-mail e clica no botão verificar e-mail. Vai ser enviado um e-mail para você com um código de verificação para comprovar que esse e-mail realmente é seu e depois já vai ser feito o cadastro. Então, vou voltar para a página inicial do Mentimeter aqui e abrir o meu e-mail. Acessei meu web-e-mail. É bem rápido, mas tem situações que pode demorar um pouquinho, dependendo do seu provedor de e-mail, pode demorar um pouquinho para chegar o e-mail. O meu já chegou, Mentimeter, e tem um link. Então, para eu confirmar o meu cadastro, basta eu clicar nesse link. Acessei meu e-mail, cliquei no link. Ele pergunta qual que é o seu nome, então vou preencher o meu nome aqui. E ele pergunta uma senha. Você digita uma senha e clica no botão Create Account. Pronto, já criei a minha conta. E a partir de agora, como eu acabei de criar uma questão, ele fala assim, ó, você criou uma questão e não vinculou a sua conta. Você quer salvar essa questão na sua conta? Se eu quiser, eu aperto Import Questions e pronto, ó. Agora, toda vez que eu acessar o Mentimeter e logar com o meu usuário e senha, já aparece todas as minhas questões aqui, ó, vinculadas à minha conta. E durante a aula eu posso escolher qual que é a questão que eu quero apresentar, cada uma com o seu código, ó. Eu posso apresentar mais de uma questão, então a quantidade de questões que eu posso ter aqui do meu dashboard, na minha página inicial, é ilimitada. Bom, esse foi o nosso primeiro screencast do Laboratório de Apoio Pedagógico e Inovação Acadêmica. Em breve teremos outros screencasts com novos temas. Um abraço, até o próximo.